Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui conversar um pouco sobre o frio. Eu tinha comentado numa das lives ali do Instagram que eu ia fazer uma live sobre o frio, mas resolvi fazer um vídeo que fica então aqui no YouTube. E o acesso fica mais fácil, né, para todos. Então, quero passar algumas dicas da nossa bebida, do nosso kombucha, da fermentação com temperaturas mais baixas. Eu sei que não é o Brasil todo que experimenta isso, mas uma parte sim, né? Então, vim falar para essa parte que experimenta temperaturas mais baixas no inverno. A fermentação do kombucha, a temperatura que o kombucha gosta, fica em torno de 25, 28 graus, 24 graus, 30 graus. É uma temperatura ainda que a fermentação ocorre bem, né? Ela funciona bem, ela fica uma fermentação equilibrada. Se fica muito calor, já não é bom. Né? Acima de 35, 38 graus não é bom, fermenta rápido demais. E se fica muito frio, também não é bom. Gente, eu quero deixar uma coisa assim bem clara, já é que não tem milagre. Nós vamos fazer certas adaptações, né? Um jeitinho aqui, outro jeitinho lá, mas não existe. Tem pessoas que dizem, ai, Rose, como é que eu vou cultivar a 38 graus? Como é que faz? Não tem como fazer uma boa fermentação com temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas. O cultivo do kombucha, ele se dá nessa média de 26, 28, até 28 graus é uma temperatura boa, 30 graus, mas se subir demais ou descer demais, a coisa complica. E nós vamos então tentar encontrar maneiras para que seja possível consumir a bebida, mas ela não vai ficar igual a uma bebida cultivada com a temperatura ideal, tá? Primeira coisa que eu quero dizer, não existe Scooby. Muitas pessoas me dizem, eu quero um Scooby bom para o frio. Não existe Scooby bom para o frio ou Scooby bom para o calor. Isso não tem. Como eu falei, eles gostam de uma temperatura média de 26 graus, porque nós podemos dizer, então, a média de 25, 26 graus. A única coisa que gosta um pouco mais de temperaturas assim do frio, um pouquinho mais baixas, é o Jun. O Jun não é o nosso Scooby do kombucha. O Jun, ele parece, como a mãe do vinagre também parece. Se nós formos olhar visualmente, o nosso Scooby do kombucha, a mãe do vinagre, que faz a fermentação do vinagre, e o Scooby de Jun, visualmente, ele não dá para se identificar e ver quem é quem, né? Porque são biofilmes feitos por um mesmo micro-organismo, mas que os outros, eles divergem, são culturas diferentes. Então, a mãe do vinagre é um, o nosso Scooby do kombucha é outro, e o Jun ainda é um outro fermentado, digamos assim. E o Jun, sim, gosta de temperaturas um pouco mais baixas. O Jun, é possível fermentar ele, fica uma bebida gostosa com 19 graus, 18, 17 graus. Então, o Jun é possível, ele gosta mais do frio do que o kombucha, tá? Mas se nós falamos do kombucha, que é fermentado no chá e fermentado chá e açúcar, né? Ele gosta de uma temperatura em torno de 25, 26 graus. Outra coisa, já aproveitando aqui para dizer, eu tenho algumas anotações para não esquecer, mas uma coisa que eu quero deixar clara, que às vezes tem pessoas que falam assim, ai, Rose, tu fala de tal Scooby, tal Scooby, tal Scooby, mas o meu Scooby é o Scooby Mushroom. Gente, o Mushroom é o mesmo Scooby que nós temos aqui, que foi chamado erroneamente do cogumelo de chá, a tradução de mushroom é cogumelo, né? Nós sabemos hoje que o Scooby, que o nosso biofilme não é um cogumelo, mas esses Scooby, se é fermentado com chá e açúcar, é tudo a mesma cultura, sendo que os micro-organismos envolvidos podem ser diferentes. Dependendo da origem, do país, do chá que é usado, ele vai mudando dependendo da região. Alguns micro-organismos mudam, né? Mas a partir do momento que é fermentado com açúcar e fermentado com chá, é aquele Scooby que se chama de mushroom. E aí, além do mushroom, então nós temos o Jun e nós temos o Himalaia, que é fermentado no suco. O kombucha do Himalaia, eu não tenho. Eu tenho só esse que é do chá e tenho o que é com chá e mel, que é o Jun, tá? Vamos voltar um pouquinho a falar do frio. Com temperaturas mais baixas, e quando eu falo mais baixas, eu falo
abaixo de 15 graus. Nós temos cidades, tanto no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que experimentam temperaturas à noite ainda bem mais baixas, né? A 10 graus, 8 graus, 6 graus, depende aí os meses do ano. Mas eu quero conversar um pouco sobre essas temperaturas mais baixas, e quando eu digo mais baixas é menos de 15 graus. Nós não podemos falar sobre o frio, porque o que é frio para mim, às vezes, não é frio, né, para uma outra pessoa. E então nós temos que falar especificamente sobre temperaturas. 20 graus não é frio para o kombucha. 20 graus é uma temperatura que ele não gosta, já que a fermentação fica mais lenta, mas nós podemos aumentar os dias de fermentação. Então nós não precisamos, se eu estou experimentando uma temperatura de 20 graus, por exemplo, na sua região, nós não precisamos alterar em nada o nosso método de produção. Eu vou passar algumas dicas aqui, e não é para quem tem o Scooby ou para quem tem uma temperatura aí de 20 graus, tá? Então, com 20 graus, por exemplo, se você deixava 10 dias, você vai poder deixar 12, 13, 14 dias de F1 e um tempo maior também na segunda fermentação. Agora, as dicas que eu vou passar são para temperaturas de 15 graus, 14 graus, 13 graus e ainda mais baixas, que muitas vezes nós experimentamos aqui no sul do país, onde eu estou também, né, que eu estou em Santa Catarina. Uma das coisas que nós podemos fazer é aumentar a quantidade de chá de arranque, tá? Então você vai fazer o seu chá normalmente, vai colocar depois em temperatura ambiente, você vai colocar, ao invés de 10% de chá de arranque, dependendo da temperatura, você coloca 15, e se reduziu muito, Rose, eu estou em julho e eu estou com 6, 7 graus. Coloca 20% de chá de arranque e coloca o seu scoop. Então, nós levamos uma quantidade maior de micro-organismos já nesse início, porque eles trabalham, eles ficam mais lentos, no caso do frio, as leveduras, né? Então, nós levamos uma quantidade maior de leveduras. Não é uma dica para quem está com temperatura, como eu falei, com 20, 22 graus. Porque senão você vai começar a deixar a sua bebida ácida, né? Você vai dizer, ai, Rose, eu usei aquela tua dica e agora a minha bebida está ficando muito ácida. Se você fizer isso em temperaturas mais altas, é o que vai acontecer, né? O que eu estou falando agora é para quem vai experimentar temperaturas bem baixas, tá, gente? Então, aumenta o chá de arranque para 20%, de 15% a 20%. Também vamos deixar um tempo maior de primeira fermentação. Se você, por exemplo, fez a sua bebida e deixou 12, 13 dias, a Rose ainda está doce, né? O ideal é que, e você vai retirar aquela bebida, o ideal é que você tenha talvez um outro vidro com chá de arranque mais forte. Não adianta entrar no frio, no kombucha, com um chá de arranque, com uma bebida suave. Ele tá no ponto que eu gosto de beber, ele tá bem suave, bem gostoso, um pouquinho docinho. Então ele não tá um chá de arranque potente para o frio. No verão, sim. No verão você pode entrar normalmente, né, com esse chá de arranque. Mas para o inverno nós precisamos de um chá de arranque com um pH um pouco mais baixo. Então nós podemos ter os lotes da nossa fermentação e um lote específico para formar um chá de arranque mais forte. Ou usar, então, o líquido do hotel, a bebida que está no seu hotel. Eu tenho aqui hotel, e esse líquido que fica aqui, ele fica com pH mais baixo. O ideal para não afetar esses scoobies, eu tenho o vídeo do hotel, né? Quem quiser ver, a cada 15, 17 dias, 18 dias, nós colocamos aqui uma quantidade de chá fresco, justamente porque o pH desce demais. Então, aproveite na retirada se você tem o seu hotel, você retira essa bebida que está mais ácida e usa de chá de arranque nos seus lotes normais, nesse período de frio, e vá renovando o seu hotel. Não forma Scooby grosso, bonito com o frio. É normal que os Scoobies fiquem mais finos. Então, algumas pessoas me procuram e dizem, Rose, eu acho que o meu Scooby contaminou, que aconteceu alguma coisa, porque os Scoobies estão muito finos, não está formando Scooby. Gente, no frio é comum não formar Scooby. Quem começou no verão, quem não está ainda com temperatura tão baixa, tente aproveitar aí para formar uns Scoobies bonitos para você aguentar esse tempo de frio, né? Quem vai experimentar o inverno, porque agora é uma época ruim para formar Scooby, tá? Então, é comum ficar um Scooby fino, formar uma película. Se ele ficar boiando, ele ainda fica mais grosso, né? Mas um Scooby bonito agora no frio é mais complicado.
A contaminação também pelo frio, ela é mais fácil de acontecer justamente porque a fermentação fica um pouco mais longa. Então nós temos que ter mais cuidado ainda da onde nós vamos deixar os nossos lotes, mais cuidado com a higienização, porque assim, aqui, digamos que aqui nesse meu hotel, por algum motivo eu vá manusear e caia algum contaminante. Como eu tenho um chá de arranque forte aqui, a bebida está bem ácida, muito provavelmente os ácidos daqui vão matar esse invasor. O fato de não contaminar não quer dizer que nada teve contato. Muitos micro-organismos podem sim ter contato com nossa bebida, mas eles são eliminados, eles são mortos, né? Porque nós temos aqui um chá de arranque forte, nós temos uma produção grande de ácidos aqui. Com o inverno, como a fermentação fica mais longa, se isso acontece no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, um contato, fica mais fácil de ocorrer a contaminação e de que a nossa bebida não tenha essa força toda para combater aquele micro-organismo invasor, né? Então, o fato de usar um chá de arranque mais forte auxilia, o fato de usar 20% de arranque auxilia. Se você tem um Scooby mais grosso, no verão eu sempre falo, cuidem com o peso do Scooby, para que não seja um Scooby tão pesado, para que não seja um Scooby tão grande em relação ao chá. Agora, no frio, nós podemos entrar sim, com um Scooby aí, uma média de 60 gramas de Scooby por litro, e entrar com um Scooby mais grosso, porque nós vamos precisar de mais micro-organismos para conseguir fermentar esse nosso chá, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Falei do arranque do frio, que as leveduras que não gostam do frio, da contaminação, o arranque mais forte, o Scooby fino. Eu acho que era isso, gente. E deixar claro que nós vamos... Eu sempre cultivo kombucha há 25 anos, né? Então, sempre cuidei do local onde fica o meu cultivo. E aonde eu moro, eu experimento calor muito grande no verão, né? Passa de 40 graus aqui na região que eu moro. E no frio também experimento temperaturas baixas, e muitas regiões são assim no Brasil. Então, você precisa ver também na sua casa, eu já comentei várias vezes, que aqui nessa janela, aqui nos fundos é uma janela, e aqui bate sol na minha casa a tarde inteira, tá? É uma região que sempre bate sol, é a região mais quente da casa. Então, no inverno, eu sempre colocava meus Scoobies num balcão, numa sala que eu tenho, mas num balcão nessa parede. Eles ficavam próximos a essa parede, que é uma região mais quentinha. No verão, eu nunca pude deixar ali, porque senão eu ia cozinhar, né, os meus lotes, e tão quente que fica. Então, no verão, eu coloco sempre do outro lado da casa, onde ela termina, digamos, numa garagem, tem uma circulação de ar, a parede não pega sol. Então, experimente também ver na sua casa um local mais quentinho no inverno. Tem pessoas que forram o vidro com EVA, né? Então, é possível fazer alguma coisa nesse sentido. Se você tem... tudo depende também da quantidade de vidros que nós temos, né, gente? Mas se tiver um isopor e quiser colocar dentro para proteger, colocar alguns vidros dentro e cobrir, depois deixa os vidros assim com papel, coloca dentro do isopor e cobre com tecido. Aqui no Brasil nós não temos, mas nos Estados Unidos, na Europa, se comercializa como se fosse uma mantinha elétrica, que você forra aqui o vidro e liga na tomada e aquece. Eu já pensei várias coisas, né? Hoje eu tenho meus kombuchas num ambiente que é aquecido, né? Climatizado, tem ar-condicionado, mas nem sempre foi assim. Isso eu tenho de 2 anos para cá. Então eu já tive várias ideias com os anos de colocar, por exemplo, você pode colocar também como se fosse um aquário com uma pedra aquecida, né? Aquelas pedras que chegam que você regula, tem pedra aquecida para réptil, né? Então, às vezes eu vou dando dicas no grupo, porque existem, às vezes, maneiras de tentar manter essa temperatura, um ambiente mais quentinho, uma manta térmica. Rose, eu tenho uma estante na minha casa onde tem os kombuchas. Existe cobertor térmico, lençol térmico, alguma coisa que você pode jogar ali por cima. Tudo isso tem custo, né, gente? Mas, independente de conseguir uma estratégia para aquecer, é possível. Como eu disse, eu, durante 23 anos, cultivei os meus kombuchas assim. Só mudando de local, né, do local que eu tinha dentro de casa, achando um local menos frio, né, um local mais quentinho, e usando um pouco mais de arranque e entrando com o Scooby um pouco mais grosso.
em relação ao chá. Não vai ficar, ai, Rose, não forma gás. Gente, não vai ser, nós vamos passar em 1, 2, 3 meses segurando o tranco, né? Porque não é o ideal. A cultura não gosta de temperaturas baixas. Então, é uma maneira simplesmente de passar esse frio com os nossos scoobies, deixando com que eles permaneçam saudáveis, para no verão, de novo, com uma temperatura um pouco melhor, então ter uma bebida aí de novo gaseificada, gostosa, saborosa, tá bom? Falei demais, mas espero... Antes de terminar o vídeo, quero dizer para vocês que as dicas que eu dei, vocês têm que ter critério para usar, tá? Não é porque ficou um pouquinho friozinho e vão sair aumentando o Scooby, aumentando o chá de arranque. Tudo tem consequência. Qualquer movimento, qualquer alteração que nós fazemos na nossa bebida, no nosso cultivo, vai fazer diferença positiva, né? De uma maneira positiva ou não. Então, avaliem bastante essa questão do frio, mas eu espero ter ajudado, tá bom? Um beijo e até outro dia. Tchau, tchau.